Minimalismo sem romantização. Como viver com pouco na prática. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar desse tema porque a gente tem visto muita gente romantizando a questão do minimalismo como se fosse super fácil a gente abrir mão das coisas, a gente viver com pouco ou a gente viver com o básico, sem realmente se sentir infeliz, sabe? Não por uma questão de eu tenho que viver assim porque eu não tenho condição, mas eu vivo assim porque eu escolhi viver assim. E existe uma grande diferença entre a gente viver de acordo com a nossa escolha ou viver de acordo com a nossa necessidade. Esse vídeo, digamos que é uma resposta, né, da glamorização aí do minimalismo. A gente vê muitas pessoas que, né, ditam ser minimalistas, mas são pessoas que têm um alto padrão de vida, pessoas que elas podem dizer não sem nenhum problema. Por exemplo, você ser rico e você falar, vou ser minimalista, você só vai deixar de comprar as coisas. Mas quando a gente quer viver com menos na prática, sem realmente ter essa necessidade de ter, já é uma coisa que eu considero um pouco mais difícil. O que é mais difícil? Bom, eu considero mais difícil a questão da gente sempre ter que dizer não para os nossos desejos, por mínimo que seja. Porque quando a gente, por exemplo, ganha menos, tem que viver com menos, a gente também tem que ter essa prática do não. Porém, quando a gente tem essa possibilidade de comprar algo que a gente deseja, a gente acaba entendendo que a gente precisa se presentear, porque a nossa vida já é muito difícil, então a gente tem sim que, né, ter aquele produto, já que a gente está tendo essa oportunidade de ter. Então, para mim, o mais difícil é sempre o dizer não para as coisas que eu considero que eu mereço. Porque a gente acha que a gente merece tudo. Tá certo, a gente merece tudo de melhor. Só que nem tudo é o que é necessário naquele momento. Então, o mais difícil para mim é ter esse discernimento do que é necessário e do que é realmente meu desejo. O mais difícil para mim dentro do minimalismo, porque não vou falar para você que você se torna minimalista, você tá curado. Não, você tem que tomar cuidado pro bichinho não vir te picar de novo, o bichinho do consumismo. O mais difícil para mim é realmente ter essa percepção de compreender o que eu preciso realmente, que é necessidade, do que eu apenas quero e desejo. A segunda coisa é a adaptação. Como que a gente se adapta a esse processo, né? A gente já tem uma vida simples, uma vida que a gente tem que, né, abrir mão de várias coisas. Como que a gente se adapta? É ter essa conscientização da nossa realidade, né? Do que você quer para você no futuro. Para quem ganha menos e vive com menos, a gente tem que entender aonde a gente quer chegar. Eu acho que esse é um passo muito importante, a gente acaba não pensando nisso. Porque a gente só vai pagando as contas, e a gente não pensa no nosso futuro. Porque a gente considera que aquilo que a gente ganha já é muito pouco, então que dirá pensar no futuro, né? Mas esse é um dos grandes equívocos. Então a gente tem que começar a pensar no nosso futuro, dentro da nossa realidade atual, dentro do que nós estamos vivenciando, do que nós temos aí como poder aquisitivo e tentar minimizar, né, os gastos excessivos. Então são coisas assim que não vão fazer diferença na sua vida, mas podem fazer diferença no seu orçamento. Então a gente tentar se adaptar dentro da nossa realidade. Essa adaptação, ela vem da única base que é aonde eu quero chegar, o que eu quero conquistar. Independente, gente, se é um nível muito difícil alcançar, mais fácil, médio, sabe? Ter essa percepção a longo prazo. Entender que a nossa vida, ela não é apenas no presente. A gente quer ter um futuro próspero, um futuro confortável. Então, ter essa percepção de onde você quer chegar, você se adaptar na sua realidade. Lógico, com pesquisa, estudo, anotação, ver o que você pode gastar, o que você não deve gastar, para que você tenha uma organização aí interna na sua vida, para que você consiga, mesmo que em passos mais curtos, alcançar o seu objetivo. Então, esse processo de adaptação, ele vem justamente da onde você quer chegar. E aí você tem a visão de onde você quer chegar, você consegue ter a percepção do que você precisa, onde você precisa ali estar se adaptando. O que não funcionou comigo dentro dessa área do minimalismo é realmente essa questão de minimalista não pode comprar nada. Eu compartilhei um vídeo aqui que eu tava com um casaquinho e veio uma pessoa e comentou que se eu fosse minimalista eu não estaria com esse casaquinho nos meus ombros. Eu falo, gente, aonde tá essa percepção de minimalista que não pode comprar nada mais, você não pode andar bem vestida, você não pode estar na moda, você não pode ser antenado. O minimalista é aquele básico que, digamos, né, não fede nem cheira. Mas não é essa a realidade. Então a gente tem que ter uma percepção um pouquinho mais profunda sobre o que isso significa. Então, o que não funciona para mim, esse método, né, que é um método totalmente equivocado de que o minimalista não compra nada. Pelo contrário, ele compra aquilo que ele acredita
acredita ser necessário para algo específico. A gente vai continuar dando bem vestida, continuar gostando, sabe? De fazer as coisas que nós fazíamos, porque é a gente não consegue mudar a nossa essência, mas a gente consegue ter, né, adquirir esse autocontrole de agora devo, agora não devo. O minimalista em si, ele não compra nada, e ele não pode ter nada, não pode ter uma casa confortável, não pode andar bem vestido. Isso pra mim não funciona, já que o minimalismo, ele vem com a proposta de oferecer maior qualidade de vida, maior conforto, maior satisfação, mas ele também nos ensina que a satisfação não vem só de coisas. Então, para mim, não funciona esse método que eu considero totalmente inadequado de que o minimalista não compra nada nunca mais. E a gente vê pessoas ricas minimalistas, pessoas pobres minimalistas, pessoas ricas consumistas e pessoas pobres consumistas. Comportamentos que a gente vê em todos os níveis sociais. Então, esse é o comportamento humano. Então, essa questão da romantização do minimalismo, que é fácil, não é fácil, gente. Não é fácil você dizer não para aquilo que você gosta, dizer não para aquilo que você acha bonito, né? Não vamos também se equivocar ao ponto de entender que é fácil, mas é uma escolha. E assim como toda escolha, tem as suas dificuldades, mas também tem, né, aquilo que você almeja alcançar, vai ter os resultados das suas escolhas. Então, o mais interessante nesse ponto é, dentro do minimalismo, sem essa romantização de que é fácil, de que é clean, que é só você começar a usar roupas neutras, sua casa ser neutra, sabe? Não. Você pode ser minimalista, ter uma casa que reflete sua personalidade, você pode ser minimalista e usar roupas coloridas, sabe? Isso não é um padrão. A questão do minimalismo é mais comportamento interno, né? Aquilo, as escolhas que você faz, seu íntimo que as pessoas não veem, mas os resultados mostram por você. Então, essa é a percepção que nós temos que ter do minimalismo. O fato de você ter isso não significa que você deva permanecer nisso, mas buscar coisas que possam facilitar você avançar para o cumprimento e realização do seu objetivo. Não é uma coisa fácil de se adaptar, mas é adaptável. O minimalismo me ajudou nesse fato de encontrar satisfação pessoal independente de coisas, e isso é fantástico. Quero saber de vocês, o que vocês acham mais difícil dentro do minimalismo? Vocês estão começando ou vocês ouviram falar, se é abrir mão de comprar coisas, se é adquirir autocontrole, coloca nos comentários o que vocês consideram mais difícil em se tornar minimalista. Questão de abrir mão de coisas, comportamento, vestimenta, em geral. Coloca nos comentários, é muito importante esse momento, porque é o momento que a gente troca experiência e a gente também cresce junto. Espero vocês no meu próximo vídeo, um grande beijo e até lá!